Vamos lá, Brasil, Fábio Alvarenga trazendo aqui para vocês agora uma notícia urgentíssima direto dos Estados Unidos. Mas antes, olha na foto aí no início do vídeo. Essa é a reação de um juiz da Suprema Corte em resposta ao governo dos Estados Unidos, ao Congresso dos Estados Unidos e o judiciário imparcial dos Estados Unidos. Aí depois falam que a direita conservadora está perseguindo alguém. Então veja aí se isso é postura de alguém que veste a toga da Suprema Corte brasileira. Com certeza ele mesmo está cavando, entre aspas, a sua cova. Por que eu digo isso? Agora virou moda. Quem vem a público aqui que deve receber sanções pesadíssimas também, logo é o Gonê. Sim, o Gonê do Lula, que diz o seguinte: o órgão cujo chefe é Paulo Gonê expressou assombro, gente, com a sanção e reiterou solidariedade ao magistrado e destacou a exatidão das decisões da Suprema Corte aqui no Brasil. Primeiro, graças a Deus, Deus está usando um país de primeiro mundo, uma lei que realmente cumpre o direito de liberdade de expressão e a justiça imparcial, que realmente sirva de exemplo para os outros que parece que ainda não entenderam que esse abacaxi aí está sendo descascado na mesa da Casa Branca. Diz a nota do Gonê, vamos ouvir aqui, ó, entre aspas: a Procuradoria-Geral da União recebe com assombro, gente, a notícia da imposição por Estado estrangeiro de sanção ao eminente magistrado brasileiro pelo desempenho de suas funções jurisdicionais. Manifesta solidariedade ao magistrado e ao judiciário. Renova o reconhecimento da exatidão técnica das deliberações da Corte e de seus integrantes. Pois é, dando sentenças aí de 17 a 14 anos para senhoras de idade que estavam com a Bíblia na mão. Esse é o exemplo do judiciário brasileiro. Muito bonito, viu, Gonê? O Gonê também, assim como o relator e outros 7 magistrados, foi sancionado pelos Estados Unidos em 18 de julho, com inclusive a cassação de visto aos Estados Unidos. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, já viu sua agenda de eventos internacionais afetada depois da decisão norte-americana. Não, mas parece que todo mundo, para defender um desgoverno que nunca deu certo na história do Brasil, estão se prejudicando seus familiares. Engraçado, né, que a família deles não fala nada, não cobram esses camaradas, vão pagar o preço, meu irmão. Moraes também foi sancionado pelos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, em razão das seguidas decisões questionáveis que deu ao longo dos seus últimos anos, chanceladas pela maioria dos demais magistrados. A Lei Magnitsky é aplicada contra quem age em desacordo com as regras internacionais de direitos humanos, violando garantias individuais ou direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, por exemplo. Então, gente, olha só que interessante que nós estamos vendo aqui na Justiça do Brasil. Que beleza, né? Manchando a nossa justiça não só para os Estados Unidos, mas para os países de primeiro mundo. E para piorar ainda mais a nossa situação, preste bem atenção, para piorar ainda mais a nossa situação, o Brasil, que nem é reconhecido como país de primeiro mundo, que é já desmoralizado pelo que fez e anda fazendo com a extinta força-tarefa da Lava Jato, agora, meu irmão, vai virar piada nas manchetes do país de primeiro mundo. Ao invés desses caras pararem com esse tipo de decisão, não, eles continuam. E o problema é que eu e você estamos aqui no Brasil, e quem vai pagar essa conta principalmente é os brasileiros de baixa renda, que já deveria
ter acordado há muito tempo. Além disso, o magistrado mandou retirar do ar dezenas de perfis acusados de fake news. O nosso canal, nossos canais foram um desses aí, viu? Bloqueou a plataforma de vídeos Rumble no Brasil e deixou o X fora do ar por 38 dias. Não, pro Gonê, esse daí é o exemplo do Brasil. Nos EUA, esses atos são de censura, o que então é absolutamente proibido na legislação norte-americana. Lá, gente, preste bem atenção, lá eles não pisam na Constituição, não. Nos Estados Unidos é ao contrário. Quem não anda dentro da democracia, da liberdade de expressão, meu irmão, cai fora, sofre processo de impeachment. Essa é a realidade nos Estados Unidos. Não pense vocês que lá é Brasil, que lá faz o que quiser, que a lei é pisada, não. Lá aplica-se a lei para dar exemplo nos países que estão, gente, tentando ser aí os representantes acima da lei. Entre aspas, o Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas norte-americanas e brasileiras, disse o secretário do Tesouro, Scott. De Moraes é responsável, então, por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente do Brasil. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. Ou seja, o que tem a ver o Eduardo Bolsonaro? O que tem a ver o Bolsonaro com essa decisão? Nada. Eles estão tentando enganar vocês, mais uma vez, como engana sempre os brasileiros. Será que o brasileiro ainda não tem a mente preparada para entender que todo mundo vai pagar essa conta e que esse governo nunca deu certo e só pensa em si próprio? É simples de entender, meu irmão. É o que eu falo para vocês. Enquanto o Brasil continuar dormindo em um sono profundo, infelizmente estão tapando os olhos para algo obscuro que anda acontecendo em nossa nação. E é inadmissível, sim, aos nossos olhos, aos olhos dos cidadãos brasileiros, aceitarem esse tipo de decisão. Porque na realidade, como eu falei, quem vai pagar a conta de tudo isso daí é eu e você. Então nós temos que, na realidade, estarmos preparados o quanto antes possível para enfrentarmos de frente a realidade que acontece nos Estados Unidos, que está mostrando, olha, vocês aí não estão vendo que nós estamos tomando decisões em defesa da liberdade de expressão, em defesa de vocês mesmos? É simples, gente, é simples de entender. Depois não adianta chorar o leite derramado. É isso que é triste. É isso que nós temos aqui que observarmos em nosso Brasil. Então chegou a hora de fazermos a diferença, chegou a hora de mostrarmos que o Brasil é mais do que isso, é mais do que decisão individual, e o respeito à Constituição Federal e à soberania da liberdade de expressão tem sim que ser respeitada pelas autoridades brasileiras. Hoje, o Brasil, infelizmente, vive uma imparcialidade em decisões e os Estados Unidos está aí mais do que eu para mostrar para vocês que quando as sanções chegaram é porque realmente essas pessoas mereceram. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus e até mais.